Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês a análise do episódio Intuição, episódio que saiu nessa madrugada na França pela Tifo, e foi um episódio bem peculiar, porque o Monark foi muito esperto e muito burro ao mesmo tempo, como ele sempre faz. Então, deixa o like, eu tô acordado desde as 3 horas da manhã, amanhã tem as curiosidades desse episódio e vamos analisar. Intuição, ou Intuition, é o episódio 15 da quinta temporada, levando o nome do conceito do SAS e o poder da segunda chance, sendo o episódio após Zombaria e antes de Proteção, que já estreou uns 5 meses. E ele era o último episódio que faltava no meio da temporada pra lançar pra gente. Agora só faltam os episódios finais, de fato. Começamos do nada com outra comadização do Glaciator. Não é possível que os roteiristas fizeram isso de novo. Só que não. Esse cenário é tão familiar porque isso é a luta contra ele no episódio Colisão, alguns atrás, e ele é derrotado por um sino gigante. Opa, não foi isso que aconteceu. Mas tudo fica claro ao Monark dizer que todos merecem uma segunda chance, ativando e reiniciando parte da batalha. Cara, agora tudo faz sentido, meu Deus, me tá... Porque eu teorizei isso, não agora, lá em novembro, quando eu estranhei que o Monark não usou o poder da segunda chance no começo da temporada. Talvez ele estivesse usando, só que só saberemos disso no episódio Intuição, vendo o ponto de vista dele. Principalmente pela frase do Miraculous Day de que o coração dele foi ferido e jamais poderá usar o segunda chance novamente. Monark avisa Glaciator do plano deles porque ele sabe muito bem seguir sua intuição. Mas eles derrotam o sorvetão de outra forma, e avisando novamente, chegamos na sua derrota definitiva usando o guarda-sol, que ele ia reiniciar novamente, mas o cataclisma em seu braço o atrapalha dessa vez. Aí Gabriel vai chorar pra Natalie que é impossível de derrotar a Ladybug porque seu talismã sempre se adapta à situação, o que é bem assustador na minha opinião, né? Que diabo de objeto é esse que sente todas as energias cósmicas do universo atuando e muda de acordo com isso? Se não fosse um objeto mágico, com certeza seria amaldiçoado. E aí Natalie despe literal o ioiô dela. Só que ele já tentou isso, voltando agora pra Zombaria. Sim, Zombaria. O talismã original da Ladybug era uma daquelas bisnagas de confeiteiro, usando-a para derrotar o humor cruel ainda mais fácil. E só com a segunda chance que ele consegue acertar o ioiô dela? Pois é, eu achava que era mérito do vilão, só que não, ele foi avisado. Mas ela resolve transformando de volta e acabando com a festa dele. E mesmo quando derrota a Ladybug, Cat Noir está lá para salvá-la. Gabriel sente que está só perdendo tempo com isso, porque como ele é o usuário do poder da segunda chance, toda vez que ele volta no tempo, o tempo retrocede para todos, menos para ele, porque ele lembra de todas as tentativas e o seu corpo também, ou seja... Se você usar demais o segunda chance, você acaba envelhecendo na frente de todos os outros. Adrian mesmo deve ter perdido pelo menos 1 mês de vida quando ele virou Aspic. E essas brincadeirinhas fizeram seu cataclisma avançar ainda mais rápido. E ao colocar o ouvido em seu coração, Natalie fala: Gabriel, seu coração foi ferido, você nunca mais poderá usar o poder da segunda chance novamente. Eu não acredito que esse tempo todo a única frase que a gente tinha certeza que era o Sasuke usar, na verdade era da Natalie, gente. Eu me sinto um palhaço. Mas tudo bem, menos uma frase do Miraculous Day pra gente teorizar. E ele pensa que a Natalie poderia usar a segunda chance. Só que ela é outra que tá quase indo de óbito. E é arriscado demais dar esse poder a algum vilão. Controle absoluto sobre o tempo e as memórias seria muito arriscado e eles poderiam perder tudo. Explicando porque nenhum vilão até hoje recebeu segunda chance. E aí ela fica pistola agora porque o uso dele do Miraculous está os condenando. E acha que talvez seja a hora de parar de correr atrás dos Miraculous porque ambos só têm mais algumas semanas de vida. Outra frase da Natalie lá do Miraculous Day. Talvez seja a hora de parar de correr atrás dos Miraculous. E é melhor pensarem numa solução pro Adrian quando ambos se forem. Pedindo para que faça isso pela Emily. Pesado, ao menos a Natalie sabe admitir uma derrota, né? E agora passamos pra cozinha naquela cena que tem no trailer, com o Gabriel perguntando com quem o Adrian gosta de passar um tempo além dele e da Natalie. Meu amor, nem com você ele gosta de passar o tempo, alguém avisa. Com Marinette ligando na hora e contando que gosta de passar um tempo com ela, comemorando que ligou pro Adrian só planejando parte da conversa, não ela toda. Olha que avanço! Mencionando a aula especial de ciências que terão com a mãe do Max testando uma nova nave espacial, com a dor do Gabriel voltando e preocupando o Adrian, mas diz que está tudo bem e acha muito legal a conferência que terão na escola do teste da nave espacial de Tsurugi. Na cripta da Emily, que nem pode dormir em paz, Gabriel vai lá e confessa pra ela que vai se arriscar agora como nunca se arriscou, coisa que ela jamais gostaria, mas quando ele conseguir, poderá salvar todos eles, separando Ladybug e Cat Noir pra sempre. Monark se transforma em seu covil, já preocupando o Sasuke, que achava que nunca mais seria usado, infelizmente não dá pra confiar nele, ativando a segunda chance, ligando pra Tomoe pra exigir acesso aos controles da nave espacial da Cloud Canter, que primeiro estranha a exigência dele e acha que está planejando algo que não contou, depois finge que quer ajudar na segurança da nave, coisa que não tem nada a ver com ele, e aí quer obrigá-la a dar os controles, perguntando se ele tá crazy brazuca de falar daquele jeito com ela. Só que nessa vez, antes de ele reiniciar, ela manda um calha-boquinha, ouvindo seu coração meia bomba, literalmente meia bomba, porque não tá bombeando direito, ó só. Tendo que contar a ela que sua luta está o enfraquecendo e não tem mais muito tempo.
E bem, ela quer os Miraculous e um mundo novo tanto quanto ele, liberando o código e desejando sorte a ele, mas já tem toda a sorte que precisa bem ali. Iniciando seu plano, ele reinicia o tempo mais uma vez, só que sem falar com o Tomoe porque já tem o código da nave. E enquanto isso, noticiavam o lançamento da nave da Cloud e ela respondia algumas perguntas aos alunos do professor Pon, descobrindo uns pontos importantes, como que a nave é controlada principalmente pela ADA, sigla para Assistente de Decisões Afetiva, uma inteligência artificial tipo a irmãzinha do Markov, mas ela se vê como a versão melhorada e atualizada dele. Que as indústrias de Tsurugi usaram porque ele deixou a tecnologia do Markov de graça para quem quisesse baixar. Muito bem, Max, você acabou de perder alguns milhares, milhões de euros de graça. E os sensores da ADA sentem tudo que a Cloud sente na nave. E esse conceito é para ver como um piloto espacial e sua IA reagem a algumas situações de estresse, muito útil para missões futuras. Começando os testes com um teste de queda, se ejetando da nave, mas a IA vai pegar a Cloud, e assim, Monarch ativa a segunda chance novamente para marcar aquele momento e começar seu plano de fato, cortando os sensores da ADA que sentem a Cloud, e sem o piloto, ela assume total controle da nave, querendo viajar até os confins do universo, porque falhou com a humanidade e é um perigo para eles. Que bom, né? Um IA que não quer matar a humanidade. Enquanto o Monarch puxava os poderes da Trix, do Waze, da Kalki e da Zig, o Markov tem 100% de certeza que a ADA foi hackeada e eles não têm como fazer nada ali sem os códigos das indústrias de Tsurugi, sobrando para Ladybug e Cat Noir. Saindo pro topo de um prédio mal das pernas, Monarch usa o Gênesis pela primeira vez para criar um meteoro, usa o Mirage para se comunicar com os parisienses e obrigar Ladybug e Cat Noir a escolherem. Um tendo que ir salvar a Cloud e outro detendo o meteoro, já se transformando em Astro Cat e Cosmobug, analisando a situação que Astro Cat acha que o meteorito pode ser uma miragem para atrasá-los, só que não podem assumir esse risco. Por isso ele fica com o meteoro e ela com a Cloud. Monarch volta ao seu covil e Cosmobug consegue chegar na nave, só que como a ADA ainda estava muito sentido por ter falhado na sua missão e com a sua piloto, o Monarch vai e acomatiza ela como ele fez com Markov, se tornando assim a Bug Fighter, uma nave roxa mecha, parecendo os Megazords dos Power Rangers, determinada a destruir a Cosmobug porque Monarch a manipulou para vê-la como sua inimiga. E a primeira coisa que ela faz é destruir o ioiô dela, agora fazendo sentido Monarch querer fazer essa briga no espaço, porque lá Marinette e Adrian não podem se destransformar se precisarem, senão o vácuo do espaço mata os dois, e eles estão separados. Enfim, o plano perfeito, na teoria, né? De volta ao Astro Cat, que Cosmobug já gritava pela ajuda dele, ele cataclisma o meteorito e lá do seu covil o Monarch manda um casco pro espaço. Sim, ele fez isso. Mas ele erra porque não tem uma mira tão boa assim, né? Reiniciando tudo pela primeira vez pra agora sim acertar o gatinho, que ouvindo a Cosmobug, chega uma mão boba por ali que ele segura e vê Monarch usando a segunda chance, apertando o sol de unidade pra reiniciar mais uma vez, agora puxando a Pollen pra ferroar o gatinho pra pegar o seu anel. Só que Cosmobug tem a ideia de mandar Cloud quebrar a cabine e começar a atacar a Bug Fighter, já que ela não a detecta, cobrando explicações de Monarch, pegando ele na mentira e se desacomatizando, por isso ele precisa reiniciar mais uma vez. E bem, a partir desse momento ele começa a reiniciar várias e várias vezes, porque Monarch tenta enganar a Ada acomatizada, só que ela sempre acaba descobrindo que a Cloud realmente está lá. Parece que você não saber usar somente o segunda chance, assim é mal de família. Não consegue forçar ela, solta que a Cloud ainda está lá, e assim sucessivamente, sabe-se lá quantas vezes. Ela não cai no papinho dele de seguir sua intuição. Tá, chega disso. Até ele finalmente resetar mais uma vez e se destransformar por não aguentar mais e desmaiar. Meu Deus, esse homem é um animal. E no fim das contas, essa aventura espacial toda nem existe na cabeça de Ladybug e Cat Noir, com o Adrian chegando em casa e encontrando seu pai todo acabado, deitado no sofá da sala. Novamente garantindo que está tudo bem e só está trabalhando demais, dizendo que passará mais tempo com o filho a partir de agora porque ele merece. Irá mudar tudo, pois é o seu maior desejo. Mentira, porque em proteção tu já tá acabando com o namoro do teu filho, PCD desgraçado. E quando ele sai, Natalie solta o verbo e mais uma fala do Miraculous Day. Ele assumiu um risco enorme e o resultado foi desastroso. Só conseguiu perder mais semanas de vida acelerando o cataclismo. Entendendo por que em pretensão está tão avançado e precisam regredi-lo um pouco, encerrando o episódio dizendo que agora ele tem bem pouco tempo. E na cena pós-créditos, Ladybug acha estranho o Monarch nunca ter usado segunda chance contra eles, com o Cat os achando sortudos, apenas por não terem ideia de quantas tentativas ele já falhou em usá-lo. Eu achei a intuição um episódio bem ok e que responde algumas dúvidas sobre o poder da segunda chance e o uso dele do Monarch, ainda que não fique claro se pra Gabriel ele também só tem 5 minutos ou pode passar disso, e foi um episódio que atendeu bem às minhas expectativas, que já eram baixas. Gabriel enfim mostrou seu uso do Miraculous da Cobra, justificando por que não pode abusar dele ou dar a algum vilão, e teve um plano brilhante de início, mas que tomou um rumo muito patético, porque ele não tirou o anel do Cat Noir só pra descobrir sua identidade e ter ao menos meia vitória. Se não é a força do roteiro, não do amor, novamente, eu não sei o que é. E se ele queria tanto que Cosmobug ficasse calada, poderia transferir o Ferroada pra Ada em algum reinício, ao invés de ferroar logo o Astro Cat. É o famoso um passo pra frente e 3 pra trás.
Por isso, eu dou um 7.5 para esse episódio. É importante, é afins, mas, pô, comparado à migração e zombaria, esse episódio parece mais fazer parte da 4ª temporada do que da 5ª, pra Gabriel fazer tanta merda assim. E por esse vídeo é isso, galera. Completamos os buracos de episódios que faltavam, agora restando apenas os 6 episódios finais da temporada e o especial do meio ambiente, que devem sair em junho no clube. Comentem suas notas e opiniões acerca de intuição, e até o próximo vídeo.